Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o Diagrams.net, que é um site que permite a gente construir os mais diversos tipos de diagramas. Para trabalhar com ele, basta acessar o site dele, Diagrams.net, ou também Draw.io, que eu acredito que seja o nome antigo do site, que foi por lá que eu conheci ele. Hoje você digita tanto Diagrams.net quanto Draw.io e vocês são redirecionados para o mesmo local. Bom, ele é bem simples de se trabalhar. Quando a gente acessa aqui essa página inicial, ele dá a opção para já começar ou fazer o download. Então ele tem uma versão que é para ser instalada na máquina de vocês. Eu nunca trabalhei, não precisei, eu sempre opto, né, pelas versões das ferramentas online. E para começar, basta clicar no Start. Então não tem uma opção para você se registrar, logar. Tanto é que ele não trabalha com os diagramas na nuvem. Ele sempre vai pedir para você se você quer criar um novo diagrama no seu device ou se você quer abrir um diagrama existente para continuar editando também do seu device. Ou seja, ele sempre vai salvar os arquivos na sua máquina. A opção que ele tem para trabalhar na nuvem é que você também pode salvar os seus arquivos dos diagramas numa pasta online que você tenha, um Google Drive, um Dropbox e coisas parecidas. Bom, eu vou começar aqui criando um novo diagrama. Ele dá aqui algumas opções para mim, de eu colocar o nome. Aqui aparece já a extensão, né, o formato. E como formato ele tem esses aqui. O Draw.io, que é como se fosse o arquivo editável dele. Eu sempre salvo nesse formato. E aí, quando eu vou usar, eu exporto para PNG, SVG, que são outros formatos que ele me dá aqui também. Ele tem também essa opção de HTML e de XML. Aqui na lateral esquerda ele tem aí uma gama imensa, né, de opções, de diagramas que a gente pode começar criando. E ele mostra, né, isso aqui também, só que visualmente, né? Então ele dá aqui um esboço aí do diagrama de sequências, entidade de relacionamento, quase não dá para ver, mas aparece, diagrama de classes, entre outros. Eu vou criar um diagrama em branco para a gente ver como a ferramenta funciona. Ele pede mais uma vez aqui para que a gente dê um título, já mostra aqui onde vai salvar na minha máquina e também a extensão, né, o formato do arquivo. Aqui ele vai trazer sempre essa área em branco, a nossa área de trabalho. Na verdade ela já vem aqui, né, com as linhas guias para a gente trabalhar, isso é bem interessante. Me deu aqui uma mensagenzinha para que eu pegue, né, o desktop, ou seja, faça o download da versão instalável, mas eu não quero. E a ferramenta basicamente é isso, né? Aqui do lado esquerdo ele tem separado por categorias os elementos de diagrama que ele fornece. Aqui em cima tem uma barrinha de menus, aqui na barra de títulos vai ser o título do seu arquivo, algumas ferramentas aqui e mais algumas propriedades de ferramentas do lado direito. Então, de acordo com o elemento que a gente pegar aqui, essa barra aqui vai mudar um pouquinho. A princípio está mostrando aqui algumas configurações da grid, que é essas linhas que estão aparecendo aqui, da visualização do papel, cor de fundo, entre outros elementos que eu não vou mudar agora. Bom, aqui nas categorias ele separa como General, então, né, alguns elementos aí para fluxograma mais básicos, tá? Retângulos, círculos, textos, subtítulos, alguns outros desenhos. Ele traz aqui básicos, por exemplo, então são também alguns elementos aí de formatos diferentes, vai depender do que a gente está querendo fazer, né, para ver qual a gente vai escolher. Então aqui um só com setas, e aí os três últimos aqui que são acho que os mais interessantes, para eu poder fazer aqui um fluxograma, independente aí se é um algoritmo ou simplesmente o fluxo de algo. Ele me dá também as opções aqui de entidade de relacionamento, que particularmente eu estou utilizando atualmente nas minhas aulas de banco de dados 1, e é o que eu vou exemplificar aqui para vocês já. E ele tem também aqui os diagramas de UML, então tem vários elementos para a gente trabalhar com diagrama de UML, classes, os atores, entre outros. Bom, eu vou pegar aqui agora, vou escolher os itens, né, os elementos do diagrama entidade de relacionamento para exemplificar fazendo alguma coisa. Existem vários elementos aqui, mas eu vou mostrar mais aí os que são os mais úteis, mais comuns e que a gente utilizou nas aulas. Então, existem simplesmente textos aqui que a gente pode pegar e complementar de alguma maneira, mas o nosso foco aqui são esses.
A entidade. Aqui tem dois tipos de entidade. Um com as quininhas, né, mais o ângulo reto, né, quadrado. E aqui com as bordinhas, né, os ângulos mais arredondados. Tanto faz, né, os dois representam a mesma coisa. É só uma questão de estética. A gente tem também aqui a entidade fraca, que tem ali também as quininhas quadradinhas, né, só que ela é formada por uma borda dupla ou dois retângulos, né? Então a gente tem aqui também os atributos, o atributo comum, atributo chave primária, o atributo multivalorado, o atributo derivado, a gente tem aqui também o relacionamento e a agregação. Basicamente foram esses elementos que a gente viu nas aulas e a gente viu também a associação que acaba ligando todos eles. E aqui embaixo tem também as associações com as cardinalidades. A gente pode já pegar dessa maneira ou depois vir aqui, pegar um textinho e colocar. Então, eu vou mostrar rapidamente fazendo alguma coisa aqui, sem muita lógica mesmo, mas só para vocês entenderem como que coloca os elementos, que faz a ligação, entre outros. Então, vou pegar aqui uma entidade, só clicar e arrastar. Logo que eu pego e arrasto ela para cá, ela já vai trazer aqui para mim algumas hastes aí para aumentar, rotacionar. Aqui ele dá as propriedades desse elemento agora, então posso trocar de cor, fazer várias formatações. Para a gente isso não é importante. Uma entidade ela precisa de um retângulo e um nome dentro, né? Então aqui no nome eu vou colocar, sei lá, funcionário. Tá? Então vou colocar o nome da minha entidade, que é o que importa para a gente. Vou pegar aqui uma entidade fraca, é a mesma coisa praticamente, só tem uma representação diferente, como eu falo com vocês lá nas aulas de banco de dados 1. E aqui vamos colocar dependente. Né? Então criei duas entidades. Eu posso agora colocar os atributos nessas entidades e os relacionamentos. Bom, vamos começar aqui por um relacionamento. Então, eu posso ou espaçar como eu fiz, ou também aqui, né, diminuir o tamanho do relacionamento. Normalmente eu uso sempre esses aqui que estão nas quinas, né, para o elemento aumentar ou diminuir proporcional. Bom, enfim, eu posiciono aqui onde eu quiser. Essas linhas guias aqui atrás, elas ajudam bastante, tá? E aí depois eu pego essa linhazinha que eu acho que é um pouco mais chatinho de trabalhar. Clica, ela já vem aqui para algum lugar. E aí depois vocês vão pegar, vou até aumentar aqui um pouco o zoom. Vocês vão pegar sempre nas hastes da ferramenta e tentar ligar aqui, ó, em algum desses pontos. Tá vendo que ele cria aqui alguns pontinhos, uns xizinhos azul? Né? Então a ideia é você plugar neles para que depois o seu diagrama ele fique fixo. Tá? Ele fez aqui já uma curva, não era necessário, mas enfim. Vou agora arrastar aqui as duas pontas. Por que é interessante fazer esse plug, né, da maneira correta? Por exemplo, se agora eu modificar um dos meus elementos, eles estão ligados. Tá? Quer ver? Por exemplo, se eu pegar aqui essa associação, sei lá, diminuir de qualquer maneira e só colocar aqui, né, e não fazer essa ligação entre os elementos, caso eu arraste uma entidade ou relacionamento, essa linha não vai estar realmente associando os seus elementos do diagrama. Tá? Então é legal sempre fazer aí o plug, né, a conexão correta. Tá? Bom, beleza. Do mesmo jeito que a gente pluga, né, as entidades nos relacionamentos para fazer aí essa representação, a gente faz parecido, né, quase que da mesma maneira para os demais atributos. Então, vou pegar aqui um atributo que seria a minha chave primária. Vou colocar aqui, sei lá, o funcionário tem matrícula. Como que eu ligo agora esse elemento no funcionário? Do mesmo jeito, tá? Posso pegar aqui aquela linha, ela vem até grande, né? Vou ligar aqui, ó, sempre nessas intersecções marcadas com X, né? E aí faço a mesma coisa aqui na entidade. Beleza? Eu posso deixar tanto assim retinho ou meio inclinado, tá? Tanto faz. Aí vocês visualizam aí como fica mais, assim, melhor visualmente, né? Representa melhor o diagrama de vocês. Então, coloquei aqui um atributo chave primária. Poderia colocar aqui um atributo comum. Mas todos eles são ligados da mesma forma, tá? A ideia é sempre diminuir aí para ocupar um menor espaço possível, mas também não vamos deixar, né, tudo muito, como posso dizer, um em cima do outro, tudo pequeno, né, muito amassado. Vamos tentar deixar de uma maneira com que depois o analista ou quem for olhar o nosso diagrama, ele tenha uma boa visão, né, desse diagrama.
Então, sempre vou vir aqui e ir trocando aí os nomes dos meus elementos. Como essa associação aqui já está mais ou menos do tamanho dessa que eu quero, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ó. Então fica aí um pouquinho mais fácil, tá? Para poder utilizar ela. Então vou pegar aqui, já vou ligar aqui no nome, vou ligar aqui em funcionário e beleza, tá? Bom, existem outras associações também, tá? Aí vocês veem qual que vocês acham mais interessante. Essa aqui ela não fica fazendo aquelas quebras aqui, né? Tipo, talvez pode parecer um pouco estranho. Mas enfim. A gente então utilizou o básico do diagrama, né? Mas vamos passar alguns casos um pouco mais diferentes. Vamos supor aí que o funcionário ele pode ser de diferentes tipos. O que eu preciso fazer? Preciso de mais duas entidades. Vamos supor que ele é gerente, ou eu posso também ir sempre fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V nos elementos que já estão aqui, né, na minha área de trabalho para ficar mais fácil. E ele pode ser, sei lá, vendedor. Como que eu faço agora para ligar esses, né? Fazer um caso de generalização e especialização. Eu vou pegar aqui, né, pode ser aquela mesma associação, vou ligar em algum lugar aqui em funcionário, vou ligar aqui em algum lugar no vendedor e vou fazer a mesma coisa para esse outro. Eu posso até copiar e colar. Vou ligar aqui em funcionário, vou ligar esse aqui em gerente. Ficou um pouquinho estranho, ó, mas eu consigo ajustar, tá bom? Aí eu precisaria de um pouquinho mais de habilidade aqui para deixar eles no mesmo ponto. Mas não vou tentar me prender a isso agora, tá, gente? O ideal é que ele ficasse retinho. Um outro caso aqui que a gente talvez ainda não tenha visto é da agregação, mas, gente, a agregação ela é muito simples, tá? Vamos supor que eu gostaria de ter um caso de agregação. É só eu usar esse tipo de relacionamento no lugar de um comum, tá? Tem um outro negocinho assim que às vezes o pessoal acha meio chato de fazer, é o seguinte, um autorrelacionamento. Então, vou pegar aqui um relacionamento qualquer, tá? Podem deixar do tamanho que fique melhor. E como que eu faço o vendedor aqui se relacionar com ele mesmo? Da mesma maneira que os demais, tá? A gente vai pegar aquela linha para fazer o relacionamento, vou plugar aqui onde eu quiser, tá? E pronto, tá? Eu precisaria fazer agora a mesma coisa aqui embaixo. Então, vou ligar aqui, tá? E pronto, tá? Eu posso jogar um pouco mais para cima, para baixo e configurando, beleza? Bom, eu acredito que com isso eu passei por todos os elementos. A única coisa que está faltando são as cardinalidades. Então aqui existem já algumas linhazinhas, tá vendo? Que já vem com as cardinalidades. Então, por exemplo, vamos supor que aqui é um muitos para muitos ou alguma coisa nesse sentido. Eu posso já usar essa linha, né, para fazer a cardinalidade. Ou até mesmo vir pegar um textinho aqui, colocar, né? Tipo, para não ter que apagar, colocar outro, posso vir colocar aqui um 1, diminuir depois um pouquinho essa caixinha, mas colocar ele aqui, ó. Para ter uma precisão melhor, eu tô mudando aqui, né, pelo teclado. Posso diminuir essa caixinha e tal. Tá perfeito, né? Então, olha que diagrama bonitão, né? Nada a ver com os que a gente viu na aula. Mas aqui a ideia era só dar uma visão geral da ferramenta, tá? Bom, fiz aí todo o meu diagrama. É interessante sempre eu vir aqui e salvar, tá? Tem aqui as opções para eu poder exportar, por exemplo. Então, fiz esse diagrama, quero salvar para colocar na minha documentação. Então, tem aqui as opções de exportação. E acredito que é isso. Então, aqui eu dei um apanhado geral dessa ferramenta. Tentei mostrar as principais funcionalidades, para que serve. E, principalmente, como atualmente eu estou usando isso na minha disciplina de banco de dados, eu exemplifiquei com um DER, né, um diagrama de entidade de relacionamento que a gente vê lá na disciplina de banco de dados 1. Caso vocês queiram que eu faça mais algum vídeo assim, sei lá, sobre diagrama de classes, um fluxograma, algum outro elemento, coloca aqui nos comentários. E é isso aí, pessoal.